Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, né? Vamos estudar. A gente estava vendo conjuntos, né? Vocês devem estar lembrando aí. Então, nós vamos continuar com esse assunto, porque a gente ainda não conseguiu terminar o capítulo de conjuntos. Peguem o livro para vocês poderem acompanhar. Página 54. Conjuntos numéricos. Então, vamos lá? Conjuntos numéricos. Bom, aqui eu coloquei os conjuntos numéricos que existem. Vocês podem depois copiar, né, com calma. O conjunto dos números naturais, o símbolo é um N. Ele é até um N diferente porque tem esse risquinho. Seus elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. É um conjunto infinito. Esses são os números naturais. Os números inteiros, o símbolo é um Z. Além desses números naturais, nós temos também os números negativos. Então, ele é infinito, tanto no começo quanto no final. Os números inteiros. Os números racionais, que o símbolo é um Q, são todos os números que a gente consegue escrever em forma de fração. O A é qualquer número inteiro e o B também, mas ele não pode ser zero. Por isso que tem esse asterisco aqui. Então, toda vez que vier um asterisco no seu conjunto, você vai ter que tirar o elemento zero. Por quê? Porque não existe fração de denominador zero. Eu vou colocar alguns exemplos de números racionais para vocês. O meio, o menos 3/5, o 0, o 5, o 0,25, que são os números decimais, né? 1/3, que é uma dízima periódica. Quanto que dá 1/3? Quanto que dá 1 dividido por 3? Quanto que é, gente? Não é 0,33333? Então, toda dízima é número racional. A gente vai ver daqui a pouco uma aulinha só de como transformar dízimas. Ah, tá dando tudo certinho. Como transformar dízimas em fração. Números irracionais. Os números irracionais, o símbolo é um I. Eu vou colocar alguns exemplos de números irracionais. O que são números irracionais? São números que não têm fim, mas não são dízimas. Por exemplo, o π. O π não vale 3,14, mas depois tem um monte de número diferente. Não é 3,14. É 3,14, 15, eu não sei de cor, mas cada hora é um número diferente. Então, quando acontecer isso, o número é um número irracional. A raiz de 2, por exemplo. Raiz de 2 também é um número que não tem fim, mas não é uma dízima. Cada hora é um número diferente. Depois vocês digitam na calculadora raiz de 2 para vocês poderem ver que o número é um número infinito, mas não é dízima. Tem a raiz de 3, tem a raiz de 5. Todos esses números, então, são números irracionais. Então, o que chega a ser o conjunto dos números reais? O símbolo é um R. Os números reais são todos esses que a gente viu. Então, a gente pode falar que o conjunto dos números reais é o conjunto dos números racionais, união, quer dizer, mais os elementos do conjunto dos números irracionais. Então, são esses mais esses. São os números reais. Como é que a gente pode representar todos esses conjuntos em diagrama? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um diagrama de Venn. Né? Aqui tá representado todos os números reais. Então, aqui vai estar todos os números reais. Os números reais são divididos em dois subconjuntos. Os números racionais
e os números irracionais. Dentro dos números racionais, nós temos os inteiros, que é um Z, né? E nós temos os números naturais dentro dos números inteiros. Olha para você ver. Fica desse jeito, um conjunto dentro do outro. Então, o conjunto dos números naturais, como ele está dentro do conjunto dos números inteiros, vocês lembram que a gente tem que colocar o símbolo de está contido. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, quando um conjunto está dentro do outro, é o está contido, ou contém. Então, o que nós vamos colocar aqui dentro? O conjunto dos números naturais, eu posso pôr o 0, 1, o 2, etc. Aqui, dentro do conjunto dos números inteiros, além desses aqui, eu posso colocar o menos 1, o menos 2, o menos 3, etc. Aqui, dentro do conjunto dos números racionais, além desses aqui, eu posso colocar frações, eu posso colocar dízimas. Vamos colocar uma dízima aqui. Posso colocar fração negativa, né? E o que ficou faltando? O conjunto dos números irracionais, que eu vou colocar o π, o raiz de 2, o raiz de 7, etc. Então, todos esses números aqui são números reais, ok? Bom, vou apagar agora. Pra gente, eu vou fazer, antes de eu falar das dízimas, eu vou pegar um exemplo do livro pra gente completar essa aulinha de 10 minutos. Minhas aulas, meninos, vão ser vários vídeos de 10 minutos, porque se eu colocar muitos minutos eu não consigo salvar. Então, vamos lá, ó, no Conhecimento em Ação, na página 60, aí vocês vão lá para a página 60. O número 1, letra A, fala o seguinte: conjunto A é X pertence a N asterisco, tal que o X é maior ou igual a menos 4 e menor que 4. Bom, o conjunto dos números naturais não é do 0 para frente? Como tem um asterisco, eu não posso usar o 0. Então, esse meu conjunto aqui, ele vai chegar menor que 4. Então, quais vão ser os elementos desse conjunto A? Eu não vou poder pôr o menos 4, porque ele não é número natural. Eu não posso pôr o menos 3, nem o menos 2, nem o menos 1. E não posso pôr o 0 também, porque tem esse asterisco aqui. Então, os elementos do conjunto A vai ser só o 1, o 2 e o 3. E por que eu não vou poder pôr o 4? Porque fala que o X é só menor que 4. Ok? Facinho, né? Então, a letra B, C e o D vai ficar de tarefa. Vamos fazer agora, deixa eu ver se dá tempo, dá sim. Vamos fazer agora o número 2. Só para a gente entender o que eles estão falando. Sejam A e B os conjuntos dados por o conjunto A é X pertence ao conjunto dos números naturais, asterisco de novo. Tal que o X é maior ou igual a menos 3, menor ou igual a 4. E o B é um conjunto X pertence a Z, asterisco, ó, o 0 não entra de novo. Tal que o X é maior que menos 4 e menor que 5. Então, vamos escrever esses dois conjuntos? Tá. Vamos lá. Quais são os elementos desse conjunto? Ó, N é só do 0 para frente, mas o 0 não vai entrar. Então, é 1, 2, 3 e 4. Ó, o 4 já entra agora. Por quê? Porque é menor ou igual, tem o sinal de igual, o número entra. E esse de baixo? Quais são os elementos do conjunto B?
Bom, agora já entram os números negativos, porque Z é conjunto dos números inteiros, entram os números negativos. Só que aqui fala que o x é maior que menos 4, então menos 4 não entra, tem que ser maior que menos 4. Então, vou pôr menos 3, menos 2, menos 1. O zero não vai entrar, porque tem esse asterisco aqui. 1, 2, 3 e 4. E o 5 não entra porque é só menor que 5. Pronto. Agora já dá para fazer os exercícios do número 2.